Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu vou tratar sobre um tema que é quando eu devo trabalhar exclusivamente com jogos, tá? E aí entra toda a questão de desenvolvimento, não só projeto de jogos também. Então eu quero falar um pouco sobre isso, contar da minha experiência também. Então ó, se você já curte o vídeo, dá um joinha aí, cara. E ó, todas as redes sociais do Fábrica estão aqui abaixo aí para você acompanhar. Tudo no fabricadejogos.net também, você pode acessar e saber das novidades, tá bom? Sempre quando a gente está preocupado com essa questão de quando é que eu devo trabalhar exclusivamente com jogos, a gente está muito preocupado e tem alguns medos que estão associados aí, né? E claro que o medo ele é importante para nossa vida, né? É um medo que mantém a gente alerta, né? Sobre as situações, né? Porque se a gente não tivesse medo, basicamente a gente estava se jogando do rio aí, se jogando de uma ponte, né? Porque é o medo que cria esse controle de dizer, peraí, eu tô tendo uma situação de perigo e eu tenho que saber reagir. E aí com isso, claro, o medo às vezes vai nos paralisar nesse sentido. E aí pode acontecer, né, de paralisar, de impedir que a gente tome uma ação. E alguns medos que são muito comuns nessa questão de trabalhar exclusivamente com jogos, ir para trabalhar na área de jogos, são associados com, por exemplo, o medo de não dar certo, de maneira geral falando, a questão de, medo de não dar dinheiro, porque afinal de contas, todo mês a gente tem boleto para pagar, as contas para pagar, medo de desistir de um sonho, né? Que às vezes para muitos desenvolver games é um sonho, é uma realização muito grande, muito forte também. A questão do medo de continuar em um trabalho que não te realiza, porque muitas vezes a pessoa está no trabalho, mas aquilo não te faz, não te dá prazer, sabe, de estar trabalhando, né? Então isso também é uma conta que vai causando, né? Então isso faz parte desses medos, né? Eu mesmo passei por todas as situações e ainda estou num processo aí caminhando por uma transição nesse sentido também, e faz parte do jogo isso, né? Isso aí é isso mesmo, tá? Faz parte. A questão é que a gente não pode deixar que o medo paralise a gente. O medo ele é importante pra gente, a gente ter medo é importante. Agora, quando o medo começa a te paralisar, de tomar decisões, aí temos que ficar um pouco mais preocupados e ligados nesse sentido. Então, para chegar a essa conclusão, quando é que eu devo exclusivamente trabalhar com jogos ou não, eu vou contar um pouco da minha história para vocês aqui. Eu, quando comecei na área de jogos, já foi, eu acho que foi em 2006, foi na faculdade ainda, eu era uma época que eu ainda fazia só alguns bicos, eu não conseguia trabalhar, até porque era um curso integral e eu tinha basicamente para ter uma renda a mais, porque na época ainda minha mãe me dava uma ajuda, eu conseguia ter uma renda ali, mas eu tinha que fazer alguns bicos também para poder complementar a renda, né? Porque era muito pouco. Minha mãe é professora de escola pública, então você imagina, né? Não é uma grana muito milionária que ela ganha ali, e o pouco que ela tinha ela mandava para me ajudar. E aí com isso também, além disso, eu fazia uns bicos também para dar uma força. Então quer dizer, eu comecei em 2006 muito independente, até porque na faculdade a gente não tinha nenhuma disciplina, matéria, nada disso. Então eu estudava por fora jogos e tinha faculdade ainda para dar conta, né? E aí com isso fui caminhando, só que daí depois eu tive o estúdio, eu perdi a oportunidade de ter um estúdio de games, que foi a Cell Games, e daí com isso eu comecei a trabalhar na empresa, no estúdio. Só que o estúdio não me pagava, né? A empresa ganhou dinheiro, como eu já falei em vários vídeos aqui do Fábrica, contando a minha história, mas eu como pessoa física, nunca tirei o prolabore, o salário mesmo de empreendedor, com a Cell Games. Então, basicamente, eu não ganhei dinheiro nenhum, salário, né, de empresário, vamos dizer assim. Então, isso se torna muito difícil pra gente mesmo, pra fazer a transição de largar tudo e só focar em games, né. E aí, com isso, eu tive que arrumar outros empregos por fora, né, comecei a dar aula, e aí, basicamente, começou a vir a renda dessas aulas e a empresa, a Cell Games, ainda não estava me trazendo uma renda, nenhum salário nessa forma. Só que com isso, com o tempo, eu fui percebendo que eu estava ficando um pouco insatisfeito com isso. E aí, nisso, no meio desse caminho todo, eu comecei o Fábrica de Jogos. O Fábrica de Jogos, no início, ainda era um objetivo voluntário, né? Era tudo de maneira voluntária, não tinha nenhuma finalidade financeira, vamos dizer assim, de vender alguma coisa, né? E foi começando dessa forma. Só que, novamente, né, o que acontece, né? Eu começava sempre a trabalhar fora e acabava sempre tratando como secundário o meu vontade de trabalhar, que era o meu sonho. Tanto que nesse processo todo eu acabei fechando a empresa, fechei a Cell Games, porque de fato não estava me trazendo retorno financeiro nenhum, né, nesse sentido. Só que daí começou a caminhar essa história com fábrica depois só, e aí eu comecei a perceber que esse modelo de fazer voluntário, de fazer sem ganhar nada, estava me prejudicando, porque basicamente as contas não pararam de chegar para mim, e basicamente eu estava percebendo que eu ia acabar fechando fábrica de jogos também. E aí com isso eu comecei a pensar, gente, todo mundo fala para mim que eu ensino bem, que eu tenho uma facilidade de explicar as coisas, né, que eu tenho uma boa didática, todo mundo elogia também meu trabalho como game designer, e pô, o que tá faltando então para fazer isso realmente virar a minha área, o meu trabalho, eu ficar só trabalhando exclusivamente com games, né? Como é que eu faria isso?
E aí foi isso que em processo de 2018 eu pensei, por que não eu começar também a oferecer meu conhecimento de forma paga? E aí surgiu a ideia de cursos online. Isso foi em 2018 que eu comecei essa história, mas ainda assim atravessei um monte de dificuldades, porque a grande questão é que não adianta só ter o conhecimento técnico, você também tem que saber como tratar toda a questão de gestão, de marketing, de tudo mais. E aí com isso eu fui estudar, pensar nisso aí, e com isso, daí final de 2018 eu comecei a fazer vendas dos meus cursos. E aí começou a dar certo. E aí começou a ter uma fonte de renda aí para fazer o Fábrica crescer. Porque basicamente se eu continuasse na linha que eu tava, ia ser mais uma empresa que eu ia fechar, basicamente. E aí o Fábrica começou, nesse novo formato, começou a abrir uma porta para mim. Começou a abrir uma porta para eu poder fazer os meus jogos e também oferecer o meu conhecimento, tudo que eu aprendi nessa experiência prática que eu tive e de estudos para a galera que estava aqui, tanto no canal do YouTube quanto nos cursos online, de diversas formas, né? Porque mesmo o canal aqui a gente tem toda uma questão que tem que manter do Fábrica para pagar minhas contas, meus boletos, para manter o domínio, hospedagem, o trabalho, né, de edição de vídeos, custa isso também, né? Toda essa questão dá trabalho pra caramba, né? Então tudo isso tinha que ser pago de alguma forma. E muito antes disso tudo, né, eu sempre fui buscar aula em faculdade, dar aula para complementar esse negócio, e daí sempre fui me atrapalhando nesse sentido, né? Fui me atrapalhando, mas daí quando eu percebi que o Fábrica poderia ser realmente o meu caminho, aí eu percebi, olha aí, então esse aqui pode ser o caminho. Então daí eu comecei a trabalhar no Fábrica, ainda em paralelo trabalhando em outros lugares, que no caso eu dou aula em faculdade. Quando chega em 2019, daí, ano passado, né, que esse vídeo foi gravado em 2020, basicamente a gente vê que eu comecei a perceber que foi um ano próspero, né? Eu comecei a ver que a Fábrica começou a crescer, eu comecei a perceber que, olha, pode ser realmente o meu caminho. E aí sim eu comecei a sentir a segurança de começar a pensar numa transição para ficar só com Fábrica fazendo os meus jogos e fazendo os meus cursos, oferecendo meu conhecimento aí pra galera. E aí que vem a grande questão, gente. E aí que vem, quando é que eu devo trabalhar exclusivamente com jogos? Quando você consegue fazer essa transição e aí depois ficar só focado nisso. Que é isso que eu tô fazendo, contando toda essa história aqui pra vocês. Esse é o ponto que a gente tem que fazer. Porque assim, ó, a gente dá pra sair na louca e dizer, não, agora eu vou trabalhar só com jogos e vou sair. Dá, só que é muito inseguro, né? É extremamente inseguro. E aí? E depois se fica lá, se eu fizesse isso na louca? Como eu fiz até, inclusive, tá? Quando eu comecei o Fábrica de Jogos em 2013, não, 2013, isso, final de 2013, eu pensei assim, não, eu vou fazer assim voluntário, porque quem sabe com publicidade, eu ganho dinheiro com Fábrica, com essas coisas assim, né? Mesmo com trabalho voluntário, vocês sabem, uma graninha que entra, ali consiga pelo menos alguma coisa, né? E me frustrei total, né? E aí o que aconteceu? Tive que arrumar emprego em outro lugar para trabalhar. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu fui na louca. Eu não pensei na transição, né? Eu não pensei nessa transição, nesse processo. E aí me lasquei. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, por isso que eu digo pra vocês, quando é que eu devo trabalhar exclusivamente com jogos? Quando eu faço uma transição. Que é isso que eu tô fazendo agora. Tô criando uma segurança pra mim financeira. Tô conseguindo perceber, não, Fábrica realmente é o lugar que eu quero, da minha realização pessoal. É a minha vocação também, porque eu gosto de ensinar, gente. Eu gosto muito de ensinar. Eu tenho prazer em ensinar as pessoas. Eu sinto muito feliz quando eu posso ajudar alguém pelo meu conhecimento, e muito melhor ainda ser pago por isso, para poder crescer o Fábrica e também poder pagar minhas contas e viver disso, né? Isso é muito bom, cara. Fora que com isso também eu consigo fazer os meus jogos e também gerar mais fontes de renda, e com isso gera uma cadeia que beneficia um monte de gente também, que eu posso ajudar contratando para serviços e tudo mais. Então, quer dizer, é uma série de coisas que envolve aí de ajuda mútua, né? Que é bastante interessante. E hoje eu estou nesse momento de transição, realmente. E é isso aí, eu sou muito grato a todos que estão acompanhando Fábrica, a todos os meus alunos, porque eu estou conseguindo fazer essa transição graças a todos vocês, né? Vocês que contribuíram aí, tanto aqui, divulgando vídeo, dando aquela clicada no anúncio, ou então, que apesar que é pouquíssimo, né? Eu vou falar pra vocês, é bem pouco, anúncio não dá muita coisa, mas e principalmente pros cursos, né? Porque os cursos realmente trazem uma fonte de renda bem interessante, e também os jogos que no futuro eu também vou estar comercializando. Então isso aí tudo é graças a vocês. Então eu sou muito grato, porque graças a isso eu consegui fazer essa transição. Então, quando você me pergunta quando é que você deve trabalhar exclusivamente com games, faça isso. Pense na transição, como é que você vai fazer esse caminho para aos poucos ir chegando e depois dizer, ó, agora é só a hora de trabalhar com games. E tendo essa segurança toda, né? Nesse sentido. E aí com isso você se prepara financeiramente, se prepara com estudos, se prepara com toda a bagagem que vai ser necessária para fazer isso.
E veja assim, gente, também que basicamente eu poderia ter desistido muitas vezes, gente. Eu fechei um estúdio de games, tá? O Fábrica quase fechou também, ninguém sabe disso. Às vezes vê o pessoal que não sabe disso. Ah, a Fábrica sempre ganhou dinheiro publicando os vídeos lá. Cara, não, cara. Não, cara. Eu sempre tirei do meu bolso tudo, cara. Desde 2013, final de 2013. Eu fui realmente ter algum retorno financeiro que eu disse assim, nossa, acho que agora realmente a Fábrica pode pagar suas contas. Foi final de 2018, gente, isso aí. E eu comecei em final de 2013, então calcula aí, faz as contas aí. Quanto tempo eu paguei do meu bolso tudo isso? Então, sabe, eu poderia ter desistido também do Fábrica, também fechado as portas. Mas eu procurei ter essa precaução, mudar a estratégia, repensar, não ser um teimoso e procurar mudar. É isso que eu fiz e que tem dado certo para mim. Esse foi o caminho que eu consegui fazer a transição. Muitos fizeram a transição de outras formas e o que fica como lição aqui para vocês é que não é sair na louca. Você tem que realmente buscar esse passo a passo, essa transição. É isso, gente. Espero que essa história, essa experiência tenha feito você refletir sobre essa pergunta, quando é que você deve trabalhar exclusivamente com jogos. E diz aí pra mim nos comentários como é que você tá nessa fase, se você consegue fazer a transição, se você tá no processo de transição, se tu já fez isso. Conta pra mim que vai ser muito legal de trocar essa experiência e mostrar pra galera também que tá iniciando aí, que todo mundo tem percalços, tem problemas, que não é só vida feliz, vida perfeita, que a gente tem um monte de situações que podem ocorrer com a gente, que a gente tem que ter a persistência e também, e a persistência no sentido de mudar a estratégia, não ser um teimoso, né? Porque como é que a gente quer esperar resultado diferente se a gente faz sempre as mesmas coisas, né? Não tem aquela frase que diz isso? Não vai mudar se tu continuar na mesma estratégia. Então conta aí pra mim que vai ser bem legal pra gente trocar uma ideia. E tudo isso também são experiências de aprendizado que eu tive, que eu conto no livro Segredos, Projetos e Games Eficientes. Lá eu conto um pouco dessa minha experiência de mais de 10 anos aí, conto pra vocês. Então vai lá, baixa o livro, gente, que é de graça, tá aqui nos comentários, na descrição. Aproveita pra aprender mais comigo, tá bom? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o joinha aí, curte, compartilha, tá bom? Se inscreve caso não seja inscrito também, tá bom? E clica no sininho para receber notificações. Faz tudo que tem que fazer, aquele ritual sempre do YouTube, que me ajuda bastante aí já para acompanhar aqui o conteúdo, tá certo? Então, ó, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.